Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um Leis do Sucesso. Hoje a gente vai falar um pouquinho de algumas particularidades do CNIS. Porque muitas pessoas, elas não conseguem se aposentar porque seus dados perante o INSS, eles não estão corretos. Pode faltar tempo trabalhado, pode ter erro no valor das contribuições e tudo isso pode ser evitado com uma análise detalhada do CNIS. Mas, Tatiana, o que é esse CNIS? Eu nunca ouvi falar. Bom, é uma sigla que significa Cadastro Nacional de Informações Sociais. Ele é um relatório de informações do trabalhador e é o documento mais importante no universo previdenciário. Então, tudo que a gente vai falar, quando eu peço documento para o cliente, eu sempre vou pedir o CNIS. Quando a gente vai falar em alguma coisa, primeira coisa, vamos ver o CNIS. Sempre o CNIS vai estar envolvido no aspecto de documentos previdenciários. Se escreve C de casa, N de navio, I de inteligente e S de sapo, tá? Então, que às vezes a pessoa acha que escreve com K, não, é com C mesmo. Então, quando o CNIS está correto, ele permite o reconhecimento automático dos direitos previdenciários, porque ele possibilita a utilização dos dados relativos a vínculos, remunerações e contribuições como prova de filiação à Previdência Social, incluindo o tempo e o salário de contribuição. Então, não adianta você querer se aposentar e o seu CNIS está com problema. Às vezes está faltando tempo, está errado, a pessoa não tem CNIS. Às vezes acontece de você puxar, não tem CNIS. Como não tem CNIS? Ah, um problema no CPF, já cansei de fazer isso, de ter que ir na Receita, ir no INSS, arrumar, levar todos os dados, as carteiras, todos os vínculos para acertar, porque nem tinha. Perante a Previdência, essa pessoa não tinha CNIS. E muitas vezes a pessoa vai consultar o CNIS e aparece lá que tem algum problema, que tem algum dado errado. Aí, neste caso, a pessoa não vai conseguir puxar pela internet, somente no INSS. Não tem outro jeito, tá? Então, quando tem problemas que tá lá, cadastro ou CPF, problema no CPF, se tiver problema no CPF, você vai ver na Receita Federal. Se tiver tudo ok na Receita Federal, então você vai levar uma cópia do CPF, uma cópia da sua certidão de nascimento, você vai levar tudo lá no INSS para ver o que está acontecendo, tá? Então, o CNIS, ele é um banco de dados do governo federal, onde a Previdência armazena informações fornecidas por empregadores e contribuintes individuais, além de dados que vêm do Ministério do Trabalho e Emprego, da Caixa Econômica Federal, da Receita Federal, do Banco do Brasil, do próprio Ministério da Previdência Social. Uma coisa importante, hoje em dia as pessoas trabalham em empresas e vem tudo pelo... Ela entra no site lá da empresa e pega os olerites. E tem muita gente que eu vejo que está deixando de fazer isso. E acaba sendo demitido e cortam, ela não pode mais entrar para puxar. Aí depois precisa pedir para a empresa, é uma mão de obra danada. Então, se você puder, guarde o olerite.
guarde toda a documentação que você puder, cartão de visita, tudo que você tiver da empresa, guarde, porque isso lá na frente pode servir como prova. Então, se porventura faltar no CNIS, às vezes você precisa entrar com uma ação trabalhista, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, você guarde toda a documentação que você tiver, foto com colega, foto com o uniforme da empresa, tudo isso é importante você guardar, porque pode ser que você precise. Bom, então a gente está falando tanto nesse CNIS, como é que a gente consulta esse CNIS? Bom, pelo site Meu INSS. Então, você vai acessar o portal meu.inss.gov.br. Você vai clicar na opção Entrar no canto superior direito e depois você vai clicar em Login. Caso você já possua cadastro no portal Meu INSS, você vai digitar seu CPF e clicar em Próxima. Bom, caso você ainda não tenha cadastro no site do INSS, você vai clicar em Crie sua conta. Aí você precisará informar seus dados pessoais, CPF, nome completo, telefone celular e e-mail e definir uma senha. Feito o cadastro e o login no site Meu INSS, basta selecionar a opção Extrato de Contribuições, que está entre parênteses escrito CNIS, na barra lateral no portal eletrônico. Pronto, seguindo esses simples passos, você conseguirá fazer a consulta do CNIS pelo CPF no site do INSS. É importante que um advogado previdenciarista analise com calma o CNIS e verifique se não existem erros. Porque caso os dados do CNIS não estejam corretos, é possível você pedir a retificação dos dados do CNIS. Não há necessidade de você pedir um benefício para você conseguir arrumar os dados do CNIS. Pela própria Instrução Normativa 77, o filiado poderá solicitar a qualquer tempo inclusão, alteração, ratificação ou exclusão das informações constantes no CNIS, independentemente de requerimentos de benefício. Então, você não precisa e não deve esperar a sua aposentadoria para verificar se está tudo certo com os dados previdenciários. Muitas vezes, quando chega a época da aposentadoria, é muito mais difícil fazer o acerto do CNIS, já que muitas provas importantes se perderam no tempo. E além das provas importantes que se perdem no tempo, a gente está vivendo uma fase que está um verdadeiro caos. As agências estão fechadas, ninguém consegue arrumar nada. Então, ou seja, se você precisar retificar, você precisa ir lá no INSS, arrumar as informações, porque pelo computador pode esquecer, que é praticamente impossível. Você vai lá pessoalmente, como é que você vai se a agência está fechada? Então, olha o drama. E quem deixou para fazer isso na hora de se aposentar? Eu tenho um caso, que eu acho que eu já até comentei aqui, semana passada, eu peguei um caso que a pessoa tem 10 anos fora do CNIS. Simplesmente 10 anos ela pagou e não consta no CNIS. Conclusão, vai ter que levar na agência, vai ter que conversar com o servidor, vai ter que escanear esses 10 anos para que eles entrem na contagem, senão ela não se aposenta. Não adianta pedir pelo sistema, pelo INSS digital, porque não vai conseguir, porque é muito tempo fora. Então, tem que ser pessoalmente. Agora, é bom você deixar certo o seu CNIS, é bom você deixar ele todo arrumado, porque se você deixar para a última hora, para acertar o seu CNIS na última hora, pode acontecer o que está acontecendo agora. E aí vai fazer o quê? Vai ter que esperar. E no caos que tá, pode ser que você precise arrumar 2, 3 vezes, porque às vezes você arruma uma vez e tá um caos tão grande, eles estão cumprindo metas, tem milhões de benefícios aguardando, então o que vai acontecer? Às vezes você arruma uma vez, não basta, você vai ter que arrumar 2, 3, explicar, desenhar, para que a pessoa entenda. Então, não deixe para a última hora, arrume antes o seu CNIS, deixe o seu CNIS certo. Pegue um advogado que atua na área previdenciária, que você confie. O importante é que seja da sua confiança.
faça esse serviço antes, não deixa para a última hora, porque é que nem você está esperando a visita vai na sua casa dia tal, você deixa para arrumar a casa meia hora antes. Vai dar? Não vai dar. E ainda a visita vai chegar, a casa vai estar cheia de pó. E ainda não vai estar limpa. Então, não adianta, vamos deixar tudo certinho, arrume com antecedência para você não ser punido, para você não sofrer as consequências lá na frente de não ter deixado esse CNIS certo, porque se ele não tiver certo, vai demorar muito mais para sair a aposentadoria. E se não for negada, porque às vezes a pessoa nem analisa e já dá negativa. Então, todo cuidado é pouco quando a gente trata de INSS. Bom, e no CNIS é muito comum que apareçam os indicadores, e sempre que isso acontecer no final do documento, vem a sigla, os indicadores comuns são PXT, que significa pendência de vínculo extemporâneo não tratado, AXT-VI, que é o acerto de vínculo extemporâneo indeferido, PVIN e REG, que é pendência de vínculo irregular, PREC menor MIN, que é o pagamento menor que o salário mínimo. Então, tem gente que pagou lá menos que o salário mínimo e está achando que vai entrar na contagem. Não vai. PEN-PICAD, que indica que as informações da empresa não estão atualizadas. Então, quando existem indicadores, a maior parte das vezes, a necessidade de arrumar as informações. Então, exemplo, o vínculo extemporâneo, que é o vínculo que foi incluído fora do prazo. O empregador deixa de recolher na data correta. Então, será necessário apresentar documentos contemporâneos à época da atividade que comprovem que aquele vínculo realmente existiu. E podem existir vínculos que não constem no CNIS, que é muito normal. Aí, é possível comprovar o vínculo com outros documentos, por exemplo, a carteira de trabalho, se ela não tiver rasura. Vínculo sem data final. Então, o vínculo está lá, entrou na empresa WPS na data X, mas ela não tem a data de saída. Então, vai ser preciso fazer prova da data final. Então, a carteira de trabalho serve se ela não tiver rasura. Já aconteceu de eu pegar uma carteira de trabalho que pegou fogo. O filho estava brincando com fósforo, a carteira estava perto, pegou fogo. A mãe arrancou da mão da criança, apagou o fogo, mas quando foi ver a carteira, sobrou metade. Serve como prova? Não vai servir. Então, a gente tem outros documentos também que podem comprovar a data final do vínculo, como o extrato analítico do FGTS, que é carimbado e assinado folha a folha pelo servidor da Caixa, uma declaração do empregador autenticada, ficha de registro, rescisão do contrato de trabalho. Pode ocorrer também de constar uma coisa no CNIS e na carteira de trabalho constar outra. Aí você vai ter que fazer prova desses documentos. Aí você vai juntar todos esses que eu acabei de falar, a declaração da empresa, o extrato analítico do FGTS, por aí em diante. Bom, e se o trabalhador possui mais de um CNIS, que é a coisa mais normal do mundo, a pessoa te procura com 2 CNIS, 3 às vezes. Bom, pode acontecer pelo fato do trabalhador possuir um ou mais NITs. NIT é a mesma coisa que PIS. Tem gente que cada empresa que vai abre um PIS novo. Ah, eu trabalhei na empresa tal, abre um número de PIS. Ah, foi para outra, abre outro número de PIS. Bom, se isso acontecer, podem existir 2 ou mais extratos previdenciários, o CNIS. Então, vai ser necessário consolidar a multiplicidade de cadastro em um único número. Então, você vai ter que unificar, tá? Então, é importante acessar o CNIS com antecedência, porque alguns dados são cadastrados de maneira errada, ou até mesmo certos empregadores não fazem o recolhimento obrigatório junto ao INSS. Portanto, é fundamental acompanhar o extrato previdenciário para verificar se está de acordo com o que deveria. Então, quando você acessa o CNIS com antecedência, você vai poder corrigir eventuais erros e equívocos e, dessa maneira, ter mais tempo para buscar documentos que comprovem sua contribuição. Então, quanto antes o contribuinte constatar um possível erro, mais fácil vai ser arrumar.
Então, o trabalhador precisa do que... Vem cá, mas e se eu quiser ignorar o CNIS? Eu preciso mesmo desse CNIS para me aposentar? Sim. Porque esse extrato ele funciona como uma base de dados que vai ser utilizada para concessão e o cálculo do valor do benefício. Então, desse modo, como o número de contribuições e de valores que constam nele, é fundamental que o trabalhador tenha o seu CNIS sempre atualizado, especialmente na solicitação de benefícios. O extrato previdenciário ele serve como uma comprovação de filiação à Previdência Social. Então, se o período trabalhado constar no CNIS, o INSS vai aceitar? Em regra, sim. Porque o extrato previdenciário ele é um documento onde constam diversas informações importantes. E, na prática, o INSS pode pedir que o contribuinte comprove a veracidade das informações. Portanto, é fundamental manter todos os documentos e registros que possam comprovar os períodos trabalhados e contribuições realizadas. Porque depois, com o passar do tempo, tem gente que perde o documento. Aquele documento, era super importante, eu mudei de casa, ficou, sabe Deus aonde. Isso é normal acontecer, tá? Nós, infelizmente, nós somos humanos, a gente perde as coisas, então, quanto antes você arrumar, quanto antes você regularizar, melhor para você. Bom, e quem ganha uma reclamação trabalhista? Tem o CNIS acertado automaticamente? Então, eu entrei na Justiça do Trabalho, fiz uma reclamação trabalhista, aquele vínculo não constava no CNIS. Ganhei a ação, automaticamente vai acertar meu CNIS? Não. Mesmo que o empregador seja obrigado a restituir os valores referentes às contribuições à Previdência Social e ao empregador, o INSS não registra as alterações. Se o contribuinte entrou com alguma ação na Justiça contra a empresa contratante e ganhou a causa, ele precisa acionar o INSS para fazer possíveis alterações no extrato previdenciário. Olha só. Então, você ganhou a ação, você acha que está tudo joinha, está tudo certinho, quando você vai ver, está tudo errado. Eles não colocaram. Bom, então, você vai ter que correr atrás, você vai ter que arrumar antes de se aposentar, porque se você deixar tudo para a última hora, você vai se prejudicar muito. Bom, e o que é esse diagnóstico previdenciário e o que o CNIS tem a ver com isso? Bom, esse diagnóstico previdenciário é uma consulta detalhada de todos os contratos, contribuições e vínculos empregatícios do trabalhador. Então, com base nessas informações, é possível analisar quando a aposentadoria e outros benefícios previdenciários poderão ser solicitados. Então, o CNIS ele é parte fundamental do diagnóstico previdenciário, afinal, esse documento contém todos os dados e informações necessárias para a comprovação das contribuições. E, além disso, o CNIS indica o tempo trabalhado, o número de recolhimentos já feitos para a Previdência Social e registra todos os benefícios recebidos pelo contribuinte. Então, com todas essas informações, o diagnóstico previdenciário fica mais acertado. E assim será possível indicar o melhor momento para requerer a aposentadoria e outros benefícios. Principalmente agora que a gente teve essa reforma da Previdência e está muito mais difícil se aposentar. Por quê? Porque eu não sei a data mais. Eu não sei, vamos supor, quem obteve já os pontos na regra antiga, eu não sei se é mais vantajoso aposentar pela regra antiga ou pela regra nova. Tem que fazer cálculo. Tem pedágio na regra nova, pedágio de 50%, pedágio de 100%, idade mínima progressiva. A gente tem N formas de aposentadoria. Então, o que acontece? Se a pessoa não fizer conta, se a pessoa não souber quanto tempo falta e qual a melhor forma dela se aposentar, no site do INSS constam datas. Você pode se aposentar na regra de 50% tal data. Na regra de 100% tal data. Tudo bem, legal, mas e o valor? Porque o que vai determinar eu me aposentar em março, em maio agora ou em outubro é o valor que eu vou receber. Não, lá não fala.
Aí, se porventura você pediu a aposentadoria errada e você ainda não tinha direito de uma aposentadoria melhor, você vai ficar com a aposentadoria errada pelo resto da vida. Então, gente, é muito importante fazer cálculo, é muito importante você saber valor, porque de uma para outra, às vezes o valor é de R$500, R$600. Então, façam os cálculos, arrumem o CNIS, para que vocês não tenham dor de cabeça na hora de se aposentar. Essas são as minhas dicas de hoje, eu vou me despedindo de vocês, fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.